Estamos de volta com as notícias do Fluminense nesta segunda-feira e fique até o final deste vídeo porque tem muita informação atualizando você sobre o mercado de transferências, as movimentações do Fluminense e tem notícia exclusiva aqui. Vamos falar sobre muitas coisas e de cara já vou começar com o novo alvo do Fluminense no mercado, jogador que já vem negociando nos últimos dias e pode ser reforço do Flu para 2025. Trata-se do atacante de 25 anos, que está emprestado ao Goiás, Paulo Baia, jogador que pertence ao Primavera, teve uma boa temporada pelo Goiás na Série B de 2024 e o Fluminense vem negociando, vem conversando e, inclusive, são conversas avançadas para contratar esse jogador, possivelmente por empréstimo. Eu vou começar trazendo um resumo aqui da carreira dele, de como foi a temporada, para a gente ter uma ideia, uma noção se é uma boa aposta ou não do Fluminense no mercado. Antes, aquela moralzinha aqui no like, se você puder deixar aqui o seu like, se inscrever também se você não está inscrito, evidentemente, ativar as notificações, sempre aqui correndo atrás, apurando, trabalhando para deixar você, torcedor tricolor, principalmente, muito bem informada. Informação exclusiva, nossa equipe Jornada Capital 1902, mais uma apuração ao lado do Gabriel Amaral e também dessa vez da Raíssa Simplício, jornalista Raíssa Simplício, que recebeu uma informação envolvendo o Paulo Baia. Ontem a gente trocou uma ideia e nos bastidores a gente conseguiu apurar e confirmar, portanto, a negociação. Vamos lá. Esse atacante, ele passou por times modestos até aqui, até chegar ao Goiás, foi revelado pelo Cascavel, coincidência ou não, o time que... onde estava o Vitor Hugo, um jogador que foi muito criticado, contratado muito criticado, é uma indicação do Mano Menezes para esse ano. Depois ele teve uma rápida passagem no futebol japonês, volta para jogar no Avaí, vai para o Brusque, Primavera, que é o clube onde ele estava de fato, até então com poucos destaques, muito poucos gols. No Cascavel ele tinha feito mais, é verdade, mas ainda jogando nas categorias abaixo. Ele vai para o Primavera, depois Ponte Preta emprestado em 2023, 24 jogos, 2 gols apenas, e aí a melhor temporada da vida dele. Pelo Goiás em 2024, 52 jogos, 19 gols e 6 assistências. São os números do Paulo Baia até aqui. E aí, bons números, a gente olha assim no geral, é um jogador de lado, um jogador de finalização. É importante ressaltar isso, que é uma característica que a diretoria e a comissão técnica estão buscando para esse ano, mas os números não necessariamente dão a dimensão do que foi o Paulo Baia nesta temporada. Pela Série B, por exemplo, ele teve 33 jogos na Série B. Se eu não me engano, foram 20 como titulares, 80 gols marcados e 4 assistências. Dos 19 na temporada, 8 foram na Série B, 10 foram no Campeonato Goiano e 1 foi pela Copa Verde. É fato que foi um desafogo do Goiás, numa campanha que quase culminou com o retorno do Goiás à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele era, pelo menos na opinião de muitos ali, o melhor jogador do time, um dos melhores depois do goleiro Tadeu. Mas é um jogador que tem dificuldades, ele não foi uma temporada perfeita, ele teve ali dois intervalos aí de 10 jogos sem marcar. É um jogador que ele tem força, ele tem uma boa bola parada. Até vou compartilhar aqui o Scout Flu, o perfil que faz o monitoramento, o levantamento de números sobre os jogadores, fala sobre as características aqui do Paulo Baia. É um exemplo, é um extremo com boa batida na bola, tendo boa finalização de curta, média e longa distância e uma boa bola parada, escanteio e falta. É um extremo que busca 1 contra 1 com drible para o meio para finalizar ou realizar o cruzamento. Além disso, gosta de flutuar pela entrada da área para explorar a sua principal característica, capacidade de finalizar de média distância. É um jogador que possui características que faltaram aos pontas do Fluminense esse ano, principalmente quando enfrentava times que baixavam o bloco e protegiam bem a sua baliza. Ou seja, é justamente isso que o Mano falou lá atrás, de buscar jogadores de ataque que sejam agressivos. Aliás, o Mário que falou sobre isso na última coletiva. E aí ele diz aqui que considera uma boa contratação, que vai agregar uma posição que já possui Keno e Serna. Um jogador que vai chegar por um baixo valor, tendo risco de dar errado reduzido. O único pé atrás que podemos ter com o jogador é que o nível competitivo em que ele atuava é bem abaixo do nível competitivo que passará a atuar no Fluminense. Enfim, ele chegaria a princípio, o Paulo Baia chegaria por empréstimo, tá? O Fluminense está negociando direto já com o Primavera, que é o clube... que tem como dono o empresário também do Paulo Baia. E aí,
Eles estão negociando com o Goiás também. O Goiás tem uma opção de compra de 3 milhões de reais e eles queriam que o Goiás exercesse essa opção de compra. Eles não queriam renovar o empréstimo, eles desejavam que o Goiás exercesse essa opção de compra, que não aconteceu até agora. Então tem uma negociação em paralelo, tem outros clubes interessados, segundo o staff dele, teve clube do exterior demonstrando interesse nele também. Então o Fluminense está na parada e a ideia provavelmente é oferecer um contrato de empréstimo de 1 ano e aí, dependendo do desempenho, obviamente, exercer uma opção de compra futura. E isso, obviamente, pode ser bom para o jogador, bom para o Primavera, que é o clube do empresário do cara, porque ele pode se valorizar. Né? Se o Fluminense não ficar no término de um possível contrato, ele poderia se valorizar e ir para outra equipe. Então essas conversas elas estão avançadas e pode ser que essa negociação seja concluída em breve, mas ainda não está fechada. Importante destacar isso. Vamos lá, pessoal. O que eu penso, né, sobre o jogador desse tipo? Tá longe de ser um jogador perfeito. Vi alguns lances aqui. Ele tem dificuldade, ele vai ter algumas dificuldades técnicas, mas pelo que eu vi de uma forma geral e ouvi também, é um cara jovem ainda que tem potencial para se destacar, para evoluir. Tem margem de evolução. E talvez em um clube grande, num bom time, ele consiga fazer isso. Então seria uma aposta. E talvez muita gente não vai gostar, mas eu acho que é ilusão a gente achar que o Fluminense vai contratar só jogador do porte do Hércules para cima, contratações quase que unânimes. E não vai ser assim. A gente sabe que não vai ser assim. Mas o Paulo não chega para ser titular. Ele chega para ser uma opção, uma aposta. Se não der certo, o risco é pequeno, você não perde muito dinheiro numa operação como essa. Só acho que o Fluminense não pode viver de apostas para o ano que vem. Não dá. Tem que ir ao mercado e contratar jogadores que cheguem para ser titulares, ou pelo menos para brigar por isso. Essa de fato é a intenção. O Fluminense está buscando outros jogadores para ataque, inclusive. E aí o Paulo não está chegando, vai brigar por posição. Chega uma aposta, tá? O Fluminense está buscando jogadores de mais qualidade no mercado. E a ideia é trazer atletas que realmente consigam competir por um lugar no time e não chegando aqui apenas para composição de elenco. Essa é a ideia. A realidade, a gente vai ter que esperar para ver. Mas dentro do contexto de um negócio como esse, eu não vejo como algo muito ruim. É um cara que teve um bom desempenho esse ano, teve ali bons números, não foi um destaque absoluto, nossa, arrebentou na Série B, não. Mas é um cara que teve alguns bons momentos. E aí, se as condições forem um empréstimo com opção de compra, eu acho que é uma aposta válida. Para mim, faz muito mais sentido do que Lucumi, porque Vitor Hugo foi uma invenção de Mano Menezes. Para mim, pelo menos, faz muito mais sentido, tá? Então, vamos ver se esse negócio vai se desenrolar. Mas outro ponto importante também, porque eu falei que não dá para ficar contratando aposta. Se for para trazer outros jogadores com essas características, nessa situação, jogadores que precisam se provar, é melhor apostar nos moleques da base, que eu espero que tenham oportunidade. Porque aí traz o Paulo Baia, aí o Paulo Baia joga no lugar só dando um exemplo aqui, né? No lugar do Riquelme, porque foi contratado, veio de fora. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero realmente que esses garotos, principalmente o Isaac e o Riquelme, tenham oportunidade, chance de fato de jogar. Porque para mim faz muito mais sentido apostar nos moleques que estão ali, já mostraram muita qualidade esse ano, do que ficar trazendo um monte de jogador que, enfim, chegam com esse status de aposta. É a minha visão, tá? Se for um jogador nessa circunstância, 2 no máximo, acho bom, porque numa dessa você consegue acertar. É o que eu penso. Mas daí a trazer jogadores, contratar por contratar, para tirar espaço dos que já estão lá, dos moleques que estão ali esperando uma oportunidade, aí eu já vejo como um erro. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Se o Paulo Baia realmente acertar, a gente com certeza voltará a falar dele novamente. E a novela Lucas Arcanjo segue. O Fábio Mota, presidente do Vitória, deu mais uma entrevista no Resenha do Leão e falou o seguinte: Fluminense ofereceu 6 milhões de reais, que podem chegar a 9 milhões porque tem mais um bônus se o Flu atingir algumas metas e o Lucas também. Além disso, eles pagariam o salário de 2 atletas que o Vitória escolher. Na falta de uma garantia, a gente montou uma operação onde a gente está emprestando o Lucas com opção obrigatória de compra, num período de 2 anos. E é isso que o Vitória devolveu ao Fluminense e aguarda, portanto,
para ver se o negócio vai sair. Ele disse aqui que o Vitória não quer prejudicar a carreira do Lucas, não estamos dizendo que o Fluminense vai pagar ou deixar de pagar. Para mim, eles são uma instituição séria, de homens sérios, mas o Vitória tem seus princípios na hora de vender. Tá aí, portanto, o presidente do Vitória, Fábio Mota, mais uma vez. Então, segundo ele, ele aguarda um retorno do Fluminense em relação à proposta, à contraproposta que foi feita pelo Vitória, nessa intenção de emprestar e ter esse empréstimo com opção de compra, obrigação de compra, né? Na verdade, após 2 temporadas. Enfim, vamos aguardar mais atualizações em relação a essa novela. E a imprensa peruana está especulando um possível interesse do Universitário no zagueiro Ignácio. Eles dizem aqui que o Universitário pode preparar aí um grande presente de Natal para a sua torcida. Ignácio, que foi jogador do Sporting Cristal, está no Fluminense e poderia voltar para o futebol peruano, após ter sofrido uma lesão aqui que o tirou também do restante da temporada. Eles dizem aqui que ainda não conversaram com o Ignácio, mas tiveram contato com o clube. Esse foi o primeiro passo para tentar trazê-lo de volta ao campeonato peruano. Quero saber se o Fluminense está disposto a emprestar. Se a resposta for positiva, vão procurar convencer o jogador e também os seus empresários. Eu acabei de falar aqui com o empresário do Ignácio, que me atendeu e disse que até o momento não chegou nada para ele. Nada. Nenhum contato do Universitário ou de qualquer outra equipe. O Ignácio está recuperado, está bem, está pronto para começar a temporada 2025 zerado, de acordo com o que ele me falou. E também por parte do Fluminense, a princípio, pelo que eu ouvi, não há intenção em negociar o Ignácio. Ele faz parte do planejamento para a temporada do ano que vem, porque acreditam que, enfim, teve um ano difícil, lesões o atrapalharam, mas o clube aposta que o Ignácio tem potencial e pode ser uma peça importante dentro do grupo em 2025. Portanto, por enquanto, nada está acontecendo. Sobre o lateral esquerdo, Marçal, também fui buscar mais informações para saber se o negócio andou ou não, mas também até o momento o Marçal não recebeu nenhum contato oficial, não recebeu uma proposta para avaliar. Ele segue em compasso de espera, aguardando o contato aí do empresário para saber se de fato ele vai ter mais de uma opção no mercado, se tem uma proposta oficial do Fluminense ou não, mas até o momento isso não aconteceu. Pessoal, é o seguinte, pedir mais uma moral a vocês para fortalecer a nossa parceria aqui com a KTO. 2024 está chegando ao fim e a KTO foi muito, muito importante para que nós, equipe Jornada, não só o canal do Lessa, mas Jornada KTO 1902, para que nós pudéssemos ter feito toda essa cobertura ao longo de 2024 e entregado para vocês, dentro do máximo daquilo que a gente podia fazer, a melhor ou as melhores transmissões. E a gente continuará junto em 2025 para fazer a melhor cobertura de Fluminense, assim como já foi esse ano, e é claro que o apoio de vocês é fundamental. Então, se você não está lá na KTO e puder fazer seu cadastro lá na KTO, kto.com vai ajudar demais, muito mesmo. Agora, os jogos, não temos mais jogos aqui no Brasil, mas futebol europeu, o bicho está pegando lá, né? A bola está rolando para todos os campeonatos europeus, campeonato italiano, espanhol, inglês, francês, enfim. O campeonato que você gosta tem lá na KTO. Então você pode continuar faturando lá na KTO, mas sempre com responsabilidade, né, gente? Por favor, nunca se esquecer disso. Você não vai para fazer a KTO sua segunda renda na vida. Acima de tudo, é uma diversão. E a gente nunca deve colocar em jogo dinheiro que a gente não pode gastar. Então, se você não estiver lá ainda e puder fazer isso, kto.com, faça lá seu cadastro, que você tem certeza que você vai se divertir e ajuda muito a gente. Bom, para fechar aqui com as informações, o jornalista Matias Trajtenberg, lá do Uruguai, trouxe a informação de que o Fluminense, além de outros clubes, como Botafogo e Santos, estão interessados no lateral direito, Pedro Milans, do Peñarol. O clube está pedindo cerca de 4 milhões de dólares pelo jogador, lembrando que 60% do seu passe pertence ao Juventude, a um time pequeno lá do Uruguai. Confesso que me surpreendeu até por ser um lateral direito. O Fluminense está em busca agora de um lateral esquerdo, mas isso vem lá do Uruguai. Não consigo confirmar essa informação por enquanto, tá? O Pedro Milans é um jogador de 22 anos, jogador jovem, que vem ganhando espaço no Peñarol, vem se destacando. Esse ano já fez 35 jogos, 1 gol, 2 assistências. Você vê que ele foi revelado no Juventude, depois vai para o Peñarol e aí vai crescendo, vai ganhando espaço e jogos, minutagem com o passar do tempo. Então não conheço também muito esse jogador, estou me baseando muito pelos números aqui. É uma especulação que vem de lá, a gente vai tentar confirmar aqui. O Fluminense hoje tem Samuel Xavier, o Fluminense tem Guga.
Mas não dá para descartar uma saída do Guga nesta temporada, não. Com o Fluminense tentando a renovação com o Samuel Xavier e ainda não buscou renovação com o Guga, eu acho que existe sim, se ele receber uma proposta, eu acho que o Guga vai querer sair. E talvez o Fluminense já esteja pensando nisso, caso ocorra essa saída do Guga, o que por enquanto não temos nenhuma informação concreta. No meio do ano o Internacional tentou, mas a negociação acabou não acontecendo. É isso, galera, é o que temos de informação neste momento, atualizando mais uma vez todos vocês em relação ao mercado de transferências do Fluminense. E é claro, assim tivermos mais novidades e mais informações, a gente volta aqui no canal do Lessa. Só não esquece, por favor, o like, tá? Não esquece não, deixa o botãozinho no like, deixa lá com o dedo aí, deixa seu comentário também e se inscreva aí no canal. Um abraço!